Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui na aula 14 desse segundo momento, desse quarto momento do nosso curso sobre obsessão espiritual. E neste quarto módulo nós estamos tratando exclusivamente de alguns pontos, de alguns tópicos para nossas reflexões, para que possa nos instigar a buscar mais, conhecer mais sobre mediunidade e sobre obsessão. Na aula 13, nós começamos a ver sobre a questão da obsessão e da educação mediúnica, e hoje, na aula 14, nós ainda vamos trabalhar alguns pontos deste mesmo tópico, a obsessão e a educação mediúnica e a prática mediúnica. Então, retomando brevemente um ponto de partida que nós iniciamos na aula número 13, que é a correlação da obsessão e da educação mediúnica, nós iniciamos e continuamos com a seguinte pergunta: quando um médium se encontra em obsessão espiritual? E nós estamos seguindo uma trilha de raciocínio que nos deu dois marcos iniciais para, a partir deles, começarmos algumas reflexões. O primeiro, quando este médium foge dos preceitos e ensinamentos ensinados na doutrina dos espíritos. E um segundo ponto, que é quando este médium foge ao sentido de melhorar-se como ser imortal que é. Então, em cima desses dois pontos, nós estamos trazendo aqui algumas discussões, algumas reflexões, alguns conceitos para entendermos como é que ocorre nesse processo de educação mediúnica questões muito ligadas à obsessão espiritual simples, nós já estudamos, e também casos mais graves de obsessão. Nós percebemos fundamentalmente que o estudo nos garante o equilíbrio, não é assim? Juntamente com a nossa disciplina, nós vamos adquirir uma prática mediúnica mais segura, portanto, mais saudável espiritualmente, psicologicamente, mentalmente, para o médium. Da mesma forma, então, o estudo tem esse grande poder, esse grande remédio de nos libertar de situações obsessivas. O estudo conjugado com o nosso querer, com a nossa vontade. Então, nós vamos trazer alguns pontos aqui, como fizemos na aula 13, para discorrermos. Nós vamos perceber, meus irmãos, que todo o processo mediúnico, ele só se fundamenta nas bases da espontaneidade. Não existe fenômeno mediúnico provocado pelo médium e muito menos pelas pessoas que estão ao seu redor. Dessa forma, nós não temos uma garantia, entre aspas, de que determinados fenômenos, de que determinadas comunicações, de que determinados espíritos possam estar presentes naquele momento. Porque muitas vezes essa não é a organização e a programação do plano espiritual, onde estão os verdadeiros diretores das reuniões mediúnicas. Então, o médium ele tem que se colocar perante a espiritualidade de uma forma espontânea, para que a espiritualidade se manifeste através dele da forma com que ela achar que é necessária para se atingir os fins, que é sempre o bem empregado a favor de alguém, seja esse alguém reencarnado ou não. Forçar a prática mediúnica, com certeza vai auxiliar para que este médium se enverede por caminhos da obsessão. E ele pode, inclusive, complicar até a sua saúde, tanto física quanto mental. Por isso que um dos quesitos mais apreciados
tem que ser a espontaneidade. Não é o número de comunicações que vai fazer o médium, não é o número de reuniões que ele participa, não, nada disso. Qualidade mediúnica não tem nada a ver com quantidade, certo? Observar a questão da disciplina mediúnica é fundamental. Haja vista a grande lição que o Chico nos deu quando o Emmanuel surgiu a ele, né? Que ele disse, olha, eu quero 3 coisas, disciplina, disciplina e disciplina. Então o médium ele tem que ser disciplinado com o seu corpo, ele tem que estudar as obras, por exemplo, o livro Desobsessão é um verdadeiro manual de como o médium deve se portar com relação ao seu corpo, à sua postura, num trabalho mediúnico. Não é assim? O médium tem que ter a disciplina do horário, a disciplina da frequência aos trabalhos espíritas, ao respeito ao grupo, a disciplina consigo próprio durante todo o transcorrer do dia, não só no dia dos trabalhos, mas em todos os dias da sua existência. Então, a disciplina é uma das bases, é mais outro pilar. Nós vimos a espontaneidade, nós vemos a disciplina, e agora nós vamos ver também outro pilar-chave. Vimos o estudo fundamental, e outro pilar-chave é a questão da honestidade íntima que o médium tem que ter perante as comunicações que ele possa proporcionar, tanto no âmbito da vidência, da audição, do comunicado falado, que é a incorporação, do comunicado escrito, que é a psicografia. O médium tem que ter honestidade consigo próprio, respeito pelo trabalho dos espíritos, respeito com aqueles irmãos que buscam naquela palavra, naquele esclarecimento, naquela imantação fluídica, um momento ali de muita necessidade. Então, o médium ele tem que ter essa questão, meus irmãos, da honestidade íntima para com o trabalho. Saber o que dizer, se deve dizer ou não, se há realmente algo que possa ser dito. Nós não devemos forçar mensagens, comunicações, vidências, ideias para agradar alguém. Não é assim? Não é por aí que o trabalho dos espíritos vai se fazer. Usar a mediunidade como ganho próprio. Esse é um ponto fundamental de decesso da mediunidade e do médium. E eu digo, meus irmãos, a favor de ganho próprio em todos os sentidos. O dinheiro, mediunidade não é profissão, nós devemos ter o nosso trabalho material, não devemos estar grudados nas costas de ninguém e exercer a mediunidade somente naquele tempo em que nós podemos doar. Ah, mas se o médium receber um auxílio financeiro, ele pode ficar à disposição da mediunidade. Ideia completamente errada que deve ser abolida. O médium tem que trabalhar, ter o seu sustento. E se ele pode dar 1 hora por dia de trabalho caritativo na casa espírita, será 1 hora por dia. Se ele pode dar 1 hora semanal, é 1 hora semanal. É assim que é feito o trabalho dos espíritos. Outros não recebem financeiramente, mas lucram com a mediunidade de várias outras formas. Status social, posição, interesses. Tudo isso, meus irmãos, tem que ser banido. Quando as pessoas visitavam Chico Xavier, colocavam dinheiro em seu bolso, muitos era para a caridade, mas muitos tinham uma ilusão que se pagassem, se levassem presentes caros, roupas, relógios, colares de joias, né? O próprio dinheiro, o Chico falaria alguma coisa a mais para aquela pessoa.
Imediatamente o que o Chico fazia? Ele pegava tudo aquilo e distribuía junto com a pessoa. Várias pessoas testemunharam, alguém chegava lá e entregava uma roupa caríssima para o Chico. A primeira pessoa necessitada que se aproximava, ele entregava o presente para a pessoa. Aquele que dava quase morria de tanta vergonha, não era assim? O dinheiro o Chico trocava e distribuía nas distribuições de cesta básica, ele entregava o dinheiro trocadinho para todo mundo, para mostrar para as pessoas que uma coisa não está associada à outra, certo, meus irmãos? O interesse político. Muitos médiuns se unem a interesses de forma política. E tudo isso que nós estamos falando, meu irmão, são portas escancaradas para a queda e para o decesso moral do médium. Porque ele tem que pautar os seus princípios no Evangelho de Jesus, na caridade anônima, no amor pelo próximo e no desejo profundo de reformar-se. Nós trouxemos aqui alguns pontos dentro ainda da questão dessa educação mediúnica e que podem estar associadas a casos de obsessão. Primeiro, a questão de reconhecimento de espírito. Nós temos aqui muitos pontos e nós vamos trazer alguns para que a gente possa fazer breves análises. O que o Livro dos Médiuns nos orienta com relação à assinatura espiritual de uma mensagem? Ou seja, quando é que nós vamos saber se aquela mensagem realmente é daquele espírito que a assinou? Então, o que os espíritos nos explicam lá no Livro dos Médiuns é que a mensagem tem que estar no grau evolutivo daquele que a assinou. Certo? Um espírito superior, meus irmãos, vamos fazer aqui agora um pequeno exercício. Um espírito superior, luminar, jamais, por exemplo, vai nos elogiar excessivamente em uma mensagem, porque ele sabe que o elogio, que é um elogio falso de qualidade que nós não temos, vai nos levar à vaidade e à consequente queda moral. Então, o espírito superior não vai perder tempo com falsos elogios. Eles vão o quê? Nos incentivar a trabalhar cada vez mais. Um espírito superior, por exemplo, não vai trazer mensagens dúbias. O que é isso? Mensagem dúbia é aquela que você lê e você enxerga várias coisas. Uma pessoa enxerga uma coisa, a outra pessoa enxerga outra, não tem clareza. Aquilo pode ser como não pode ser. Um espírito superior não vai mandar uma mensagem de forma com que aquilo gere controvérsia, briga, desequilíbrio, ataque, ciúme, vaidade. Ele não vai instigar através das suas palavras, seja pela psicografia, pela psicofonia. Ele não vai, meus irmãos, de maneira nenhuma enveredar nestes campos. Então, ali na hora você já percebe, esta mensagem não condiz com a assinatura. Não é este espírito aqui que está na categoria de espíritos mais evoluídos. É um espírito mistificador, é um espírito pseudo-filósofo que está dizendo aquilo, pseudo-sábio, certo? Nós temos, então, em tudo que a gente traduz aqui desses apontamentos, nós estamos vendo a importância do estudo na prática mediúnica. Outra questão importantíssima. Lá no Livro dos Médiuns, nós temos a parte das mensagens apócrifas, aquelas mensagens falsas que o Kardec colocou para que nós pudéssemos estudá-las e entender aquele processo, né? Então, por exemplo, meus irmãos, lá tem uma mensagem de Jesus que Kardec colocou nas mensagens apócrifas. É muito interessante. Sobre essa mensagem, tem uma curiosidade. A médium que recebeu foi a Madame Creu. Existe um livro pelo Grupo Espírita Leon Denis
só com as mensagens da Madame Creel que ela recebia naquele momento das pesquisas de Kardec. E ela tanto recebeu na mesma noite aquela mensagem que foi considerada falsa, apócrifa por Kardec, e que ele colocou lá nas mensagens apócrifas, quanto ela recebeu aquela mensagem, a caridade material e espiritual, da irmã Rosália, que está no Evangelho. Então, na mesma noite, a mesma médium, na mesma reunião, recebeu uma mensagem que foi descartada pelo grupo. Olha a importância do grupo, nessa hora, em conjunto com o trabalho mediúnico. E uma mensagem que foi aceita, que foi incluída na codificação kardeciana. Então, aí nós vemos a importância do estudo do médium, em primeiro lugar, e agora um novo apontamento da comunhão de pensamentos do grupo, atento a tudo que está acontecendo. Então, tem que ser realmente uma equipe, um grupo de trabalho mediúnico, onde uns estarão auxiliando os outros o tempo inteiro. Mais coisas interessantes que nós podemos pensar sobre essas mensagens são aquelas mensagens de teor fantástico, de teor imaginativo, especulativo, excessivamente criativo, que nos tiram completamente da responsabilidade. Não é assim? Existem livros que a gente começa a ler e parece que estão falando do plano espiritual como se fosse uma Disneylândia. Só felicidades, coisas maravilhosas, bênçãos e o trabalho. Nós sabemos que as coisas não são bem assim quando a gente já começa a estudar as obras sérias, né, de André Luiz, por exemplo, que nos traz aí a vida espiritual. Nós vamos percebendo que aquilo não é daquela forma, né? Um caso muito interessante, meus irmãos, a se analisar é a questão, né, dos chamados pretos velhos ou daqueles médicos da Alemanha que comunicam. Por que eu estou trazendo esse caso em destaque? Primeiro, será que o chamado preto velho, que é uma entidade que comunica muito nos cultos afro-brasileiros, não podem se comunicar dentro de uma casa espírita kardecista? É claro que pode, mas nós vamos entender o caso do chamado preto velho. Preto velho, meus irmãos, é um espírito que teve em uma ou mais de uma reencarnação a passagem como um escravo africano aqui no Brasil. Nós vamos entender que ele não foi criado como um preto velho, ele é um espírito criado por Deus, como nós, e que passou por milhares de reencarnações. Uma, talvez duas, ele passou por aquela condição. Primeiramente, ele não está cristalizado ali naquela forma pela imortalidade. Então, ele pode se comunicar e mostrar aquela através do seu perispírito, através da plasticidade do seu perispírito, aquela forma que ele tinha quando reencarnado como preto velho? Pode, perfeitamente. Ele quer se mostrar e quer dar um comunicado dizendo que foi um negro escravizado. Perfeitamente. Mas o cacuete, a dança, o cigarro, meus irmãos, não tem a mínima necessidade para que essa comunicação ocorra. Muitas vezes os médiuns entram num processo de mistificação que não tem a mínima necessidade. Por exemplo, são raros os médiuns que possuem uma faculdade chamada xenoglossia, que é aquela onde o médium pode falar em outra língua, né? Obedecer à língua que o espírito está falando, desde que o médium tenha conhecimento dessa língua nesta ou em vidas passadas. Mas essa é uma faculdade que na atualidade é rara. Então, o que nós vemos, muitos pretos velhos se comunicam, mas não falam nenhuma língua do continente africano. Eles trazem um enrolado qualquer,
uma sucessão, troca de palavras com um sotaque que não diz nada. Isso não é um dialeto ou uma língua africana. Certo? O espírito não tem mais a necessidade dos cacoetes, como eu disse, do fumo e da bebida. Se ele quer trazer uma mensagem e quer assinar a mensagem como um preto velho, ele tem todo o direito, claro. E o médium tem todo o direito de receber ou não. Mas obedecendo a disciplina mediúnica, porque o principal não são os trejeitos, não é a dança, não é o canto, não é a palavra enrolada. O principal é a mensagem que vai poder servir de conforto e de auxílio para alguém. É a caridade posta em prática. Isso é que é o principal nesse tipo de comunicação, como em outra qualquer. Certo? A mesma coisa para nós finalizarmos é a questão dos chamados médicos. Há uma sucessão de médicos que vieram da Alemanha, e aí nós nos perguntamos, será que somente médicos vindos da Alemanha é que estão atuando junto aos médicos para poder socorrer as pessoas? E outros espíritos ligados com a saúde, às vezes até um companheiro da própria casa espírita que desencarnou, ele não pode exercer essa função de auxílio nos tratamentos? Então, nós deixamos aí pontos a se pensar, ideias para se debater, para se discutir, e nós vamos continuar na aula 15, trazendo mais alguns apontamentos sobre a questão da nossa educação mediúnica e dos processos obsessivos, que muitas vezes vêm mascarados e que podem se instalar junto ao médium. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. E até a próxima aula.